paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Bom dia na presença gloriosa do nosso Mestre. Deus está falando conosco o tempo todo. Porém, eu e você, muitas vezes no meio das adversidades, nos desesperamos e não estamos atentos, e no meio de tantas vozes, de tantos ruídos à nossa volta, nós não escutamos a voz de Deus. Assim, eu digo para você, quando o nosso coração está em paz, nós podemos refletir na sua palavra, nas suas promessas e ouvir a sua voz. Um aprendizado, um reforço de algo que nós já sabemos, mas muitas vezes no meio dos obstáculos e adversidades eu e você esquecemos. Portanto, hoje eu quero meditar com vocês sobre o cuidado, o trabalhar de Deus na nossa vida. E eu quero pedir para você, compartilhe com pelo menos 2 pessoas que precisam dessa palavra. Hoje, seja um canal de bênçãos na vida dessas pessoas. E eu quero meditar com vocês a palavra que está em Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E esse trabalhar não é só de vez em quando, é o tempo todo. Isso é maravilhoso saber que eu e você temos um Deus que trabalha no nosso descanso, que trabalha na nossa caminhada, que trabalha enquanto nós estamos trabalhando. E Ele trabalha em nosso favor, sempre, sempre reservando o melhor para nós. E Ele quer oferecer para nós aquilo que é bom, perfeito e agradável. E nós, como seus filhos, podemos experimentar essa atuação dele em nossa vida diariamente. Mas nós temos que aprender a esperar nele, confiando no seu braço forte e não na nossa autossuficiência, nos nossos dons e habilidades. Para você que espera em Deus, eu quero te trazer, eu quero reforçar este aprendizado nesse dia. Ele está trabalhando por você. O Senhor está agindo ao seu favor. E Ele faz isso o tempo todo. Sim, meus irmãos, a Bíblia fala que Ele não dormita, que Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Isso quer dizer que quando nós fomos dormir ontem e tiramos nosso tempo de descanso, o nosso Deus continuará trabalhando por nós. Ele não para, Deus trabalha na tua dificuldade, na tua dor, na tua aflição. Aleluia! Nós podemos ver que o Salmo 121 confirma essa verdade. Deus criou e trabalhou em toda a criação do mundo. Deus também trabalhou na redenção da humanidade. Eu e você fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E nós podemos ler isso em 2 Coríntios 5, onde ele fala que tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Queridos, Deus trabalha de maneira única, especial, diferenciada, exclusiva para cada um de nós. Lembre-se que Deus agora, neste momento, está trabalhando por você. Assim como nós vemos no decorrer da história bíblica, como Deus trabalhou de uma maneira única, especial na vida dos seus escolhidos. Nós vemos o agir de Deus na vida de Noé, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi,
Daniel, seus discípulos e hoje nós. Deus trabalha de uma maneira diferenciada e poderosa na vida de cada um. Nós não podemos medir a grandeza de Deus, pois ela é tão grande, ela é imensurável. Deus é magnífico, grandioso, o Todo-Poderoso das nossas vidas, mas Isaías fala de um Deus único. Não existe outro igual, e ele nos diz que esse Deus é aquele que trabalha o tempo todo por aquele que sabe esperar nele. Deus vai continuar trabalhando por toda a eternidade. O grande problema, meus queridos, é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse agir de Deus com os nossos olhos humanos. Em alguns momentos precisamos orar, mesmo sem ver, pois o próprio Jesus deu testemunho de que o nosso Deus está sempre trabalhando a nosso favor. E isso, meus queridos, nos traz a certeza de que o fato de que nós não estamos vendo não quer dizer que Ele não está agindo. Não quer dizer que Ele não está trabalhando nos detalhes para nos entregar a vitória perfeita. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Desde os primórdios, Deus trabalha em nosso favor, com a sua bondade, com o seu amor infinito, e a palavra fez para nós os céus, a terra, os mares e tudo que neles tem, e também deu para nós o domínio para governar sobre tudo isso. Lembre-se, quando houve o pecado, quando tudo parecia perdido, Ele trabalhou na graça, entregando seu Filho lá na cruz em nosso favor. Isso é ou não é trabalhar por cada um de nós? Analise nessa manhã se isso já não é um trabalhar estrondoso de Deus em nossas vidas, porque através desse agir nós teremos perdão, redenção. Ele está nos garantindo vida, vida com abundância e vida eterna. Mesmo nós não merecendo, Ele está trabalhando, nos livrando de acidentes, de doenças. Ele está trabalhando em corações endurecidos, Ele está trabalhando em corações aflitos, enfim, Ele está trabalhando 24 horas por dia. Ele está nos contemplando e vendo onde Ele precisa trabalhar. Este é o Deus que não dorme para cuidar tão bem de seus filhos, assim como nos disse o salmista no Salmo 121. Ele nos diz ali na palavra que nós podemos ver, você pode acompanhar na palavra de Deus, que diz que Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é uma sombra, é como uma sombra para aqueles que nele esperam o tempo todo. Então eu te pergunto neste momento, que tipo de sombra tem te acompanhado? A sombra desse Deus onipotente, todo-poderoso, grandioso, que a palavra fala? Ou a sombra da incredulidade, da rebeldia, da murmuração, ou quem sabe dos deuses de barro e de gesso, que não se movem, que não veem, que não falam? Não se esqueça,
tempos ruins e céus de bronze, todos nós teremos ao longo da nossa vida, mas o que vai fazer realmente a diferença no final disso tudo é saber onde a sua esperança está depositada, em qual Deus você tem esperado. Espere no único Deus vivo, fiel e poderoso, pois com certeza Ele está trabalhando por você. Que nós possamos nessa manhã meditar nessa verdade única, exclusiva, e entender e perceber esse agir de Deus em nossas vidas, em cada detalhe dos nossos dias. Nós podemos ler na palavra de Deus que quando Abraão estava no Monte Moriá e aproximava-se a hora do holocausto, o filho Isaque perguntou para ele: Pai, onde está o cordeiro? E Abraão logo respondeu: Deus proverá. Ele não estava vendo o cordeiro, nem Deus tinha falado que ia enviar um cordeiro, mas ele acreditava que Deus estava agindo em seu favor. E realmente ele estava. Quando Abraão ouviu a voz do anjo que bradou dizendo para ele não sacrificar o seu filho, ele levantou os olhos e viu que um cordeiro estava atrás deles, e ali ele percebeu que Deus realmente estava trabalhando e proveu o que ele precisava. Abraão a princípio não estava vendo, mas o Senhor estava preparando para ele. Ei, o que você está esperando em Deus? Não perca sua fé. Deus proverá. Deus vai prover na tua vida do mesmo modo que proveu na vida de Abraão. Continue crendo. Aleluia. Ele está agindo, Ele está provendo, Ele está trabalhando, e quando você menos esperar, você vai se surpreender e você vai ver que não há Deus além dele, não há outro igual que trabalhe o tempo todo por aqueles que nele esperam, por aqueles que depositaram sua confiança nele. Quando nós confiamos no Senhor e nele esperamos, diz a palavra que Ele trabalha em nosso favor. Às vezes é difícil esperar, pois nós somos muito imediatistas e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas lembre-se que o Senhor Jesus falou que tudo que pedirmos ao Senhor, Ele nos concederia. Então peça. Espere o tempo oportuno e Ele te abençoará. Deus tem prazer em fazer milagres, por isso não se desespere. Pelo contrário, aguente mais um pouquinho e a tua vitória virá. Aleluia, aleluia. Crendo nessa verdade, oremos nesse instante. Pai querido, eu sei que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos para a direita ou para a esquerda e que a gente não tome nenhuma decisão apressada, precipitada. Então, ajude-nos a esperar no Senhor, no seu tempo, no seu trabalhar, porque nós temos certeza, através da sua palavra, de que a sua promessa vai se cumprir em nossas vidas. Eu rejeito toda incredulidade, toda ansiedade, toda falta de fé e todo medo. E isso eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Do Salmo 40 nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Faça como o salmista, aprenda a esperar nele. Esperar é confiar, é ter certeza que Ele vai te dar as coisas certas na hora certa. Então não duvida, não murmura, como o povo de Israel fez lá
lá no deserto que reclamou contra Deus toda hora que precisava de algo. Esse povo nunca soube esperar em Deus, e por não saber esperar em Deus, esse povo não conseguiu alcançar as promessas de Deus. Será que não alcançaram porque não queriam? O que você acha? Não, eles não alcançaram porque nunca tiveram em vista as promessas de Deus para a vida deles e a confiança de que realmente Ele poderia dar o que eles precisavam. E por isso, quando chegou a hora de receberam, não puderam entrar na terra prometida, pois quem não sabe esperar, quem tem medo, quem tem dúvidas, quem tem incredulidade, não recebe por causa do medo e as dúvidas que paralisam no tempo, no meio do caminho. Aleluia. Veja o que diz a palavra em Isaías 64:5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecados e havemos de ser salvos? Acaso o Senhor nos salvará? Como será que você quer receber algo de Deus se você nem sequer consegue crer nessa palavra que Ele está declarando ao teu favor sobre a tua vida, sobre a tua família? E não pense que nós vamos receber algo de Deus e que esse algo vai contra a sua palavra, contra os seus princípios. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, mas Deus também atende aquele que pratica a justiça. Mas não aquele que pratica injustiça, que tem projetos injustos ou ruins, que estão contrários à sua palavra. Ele não atende aquele que não se lembra dele. Aqui na palavra nós podemos ler que ele só vai ao encontro daqueles que praticam a justiça, ou seja, aqueles que andam na sua palavra, daqueles que esperam nele, daqueles que o temem. Então, se você é uma dessas pessoas, tenha bom ânimo, confie, porque Deus está trabalhando em seu favor. Se você ainda não é essa pessoa, arrependa-se dos seus maus caminhos, volte para o Senhor. Ele está disposto a te receber de braços abertos, perdoar tudo, e então passe a praticar a justiça, a temer a Deus, que Ele passará a trabalhar em seu favor. É importante, meus irmãos, nós lembrar que Deus não nos dá aquilo que nós queremos por nossos desejos, às vezes mesquinhos, mas Ele nos dá o que nós precisamos, e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e nós temos que nos adequar à sua palavra e à sua vontade. Pensemos nisso nesse dia, com muita atenção. Antes de murmurar, reclamar, duvidar do que está em sua palavra, vamos render nosso coração ao Senhor. Pedir perdão por esses momentos de fraqueza, de incredulidade, de medo, de incertezas, e nos render a Ele, esperar nele, confiar nele, crer que o tempo todo Ele está trabalhando em nosso favor. Deus abençoe poderosamente a tua vida, tua família, tudo que fizeres nesse dia de uma forma especial, em nome de Jesus.